Eu sou a Luciana da Conceição, coautora do projeto O Toque, junto com a artista Hiromi Toma. Para a criação e produção do audioguia Casa, que é o terceiro audioguia da coleção, da série, na verdade, Sentidos da Pele, nós pensamos sobre como, por meio de uma experiência multissensorial, imersiva e estética, nós poderíamos ressignificar esse espaço da casa. O projeto Toque ele surgiu num contexto de pandemia e justamente os audioguias eles tinham como objetivo, um dos objetivos, proporcionar uma experiência segura dentro de casa por conta do distanciamento social e dos protocolos de segurança. E a casa, dentro do contexto da pandemia, ela foi ressignificada. Ela acabou se tornando um espaço de trabalho, um espaço de lazer, um espaço de ócio, um lugar onde a família se encontra, um espaço também que pode ser transformado numa academia ou num restaurante, enfim. Todo esse ambiente externo foi trazido para dentro dos lares. E isso fez com que muitas pessoas falassem sobre como que estava sendo viver na casa, nesse ambiente de pandemia, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente pensou que essa experiência, ela poderia trazer uma nova forma de leitura para casa, que mesmo antes da pandemia, talvez não fosse comum que a gente fizesse. Porque a casa, algumas vezes, assim, ela tem uma função de um espaço de funcionar como um dormitório. Reunião de amigos também, enfim, algumas festas, confraternizações e tudo mais. Mas quando, por exemplo, a gente vai no museu, ou a gente vai a alguma exposição, alguma instituição cultural, é normal que a gente seja provocado a perceber os detalhes desses espaços, a perceber os objetos que estão expostos naquele espaço, a arquitetura, enfim, tudo aquilo vai nos convidando a conhecer um pouco mais, a experimentar mais aquele lugar. Com relação à nossa casa, muitas vezes, talvez no processo de construção, ou talvez no processo de compra, de aluguel de uma casa, um apartamento, enfim, uma habitação, talvez a gente possa ter esse olhar um pouco mais minucioso e cuidadoso para a casa. Mas ao longo do tempo, é normal que esse espaço, por ele estar dentro do nosso cotidiano, a gente vá perdendo essa atenção. Então, como que essa experiência poderia ressignificar esse espaço, não apenas dando a ele uma nova função, ser experimentado por meio de um audioguia artístico, mas também fazer com que as pessoas olhassem para esses espaços de forma consciente, E então, dentro disso, dentro dessa pesquisa, dentro dessa reflexão, a gente criou o audioguia da casa, pensando nesses ambientes e nesses espaços e como as pessoas poderiam desenvolver esse tipo de experiência dentro das próprias casas, Esse também era o convite, porque algo que aconteceu com a pandemia foi que o acesso, à cultura, às artes, ao lazer, aos esportes, também foi um pouco mais para dentro de casa do que costumava ser, A gente costumava, acho que, sair mais para os lugares do que receber essa oferta, via digital. E tanto, teatro quanto espetáculos, algumas exposições, todas se adaptaram para esse contexto digital. Então, novamente, a gente estava, assim, muito tempo frente às telas, E isso era uma outra perspectiva que o audioguia tinha. De trazer uma experiência que, além de ressignificar esse espaço, ressignificasse um pouco também essa questão da cultura visual, porque tudo, não tudo assim, mas de forma majoritária, os conteúdos visuais eles ocupam uma boa parte, das coisas, e nós queremos trazer outros sentidos possíveis para essa experiência também, Bom, esse é um pouco dessa parte mais do panorama geral de como que a gente pensou sobre a produção e a criação desse audioguia. E então, nessa experiência, a gente propõe que as pessoas elas percorram as suas casas e admirem esse espaço, olhem para os detalhes que
tem nesse espaço, né? Para os detalhes das texturas, né? Muitas vezes a gente não percebe isso, a textura dos objetos, o relevo dos objetos, de que material que eles são feitos, aonde que eles estão colocados, né? Em alguns momentos do audioguia também a gente pede para que as pessoas explorem essas casas de forma diferente, né? Então, dançando com a parede, fazendo outros tipos de movimento, andando de formas diferentes pela casa. Tudo isso vai provocando nelas um chamado para tanto olhar esse espaço com atenção, quanto para usufruir desse espaço de uma forma inusitada, né? Esse é o convite. Porque isso faz com que a gente ressignifique, isso faz com que a gente tenha uma experiência estética com consciência, mais transgressora, né? No sentido da gente ter essa atenção aos detalhes, da gente observar aquilo que no cotidiano muitas vezes a gente não observa, e por meio de um convite isso fica mais latente. Então, além das pessoas, né, andarem pela casa de formas diferentes, experimentarem os espaços diferentes, olharem para esses objetos de forma diferente, né, toda essa composição sonora também que tem, né, os efeitos que a gente coloca junto no audioguia, tudo isso corroboram para uma experiência imersiva, uma experiência multissensorial, onde a pessoa pode ter a oportunidade de explorar outros sentidos que não só o visual, né, mas o auditivo, o tato, né, enfim. Uma outra proposta que a gente traz também, né, para os audioguias da Epiderme, para o Casa também, é uma prática artística. Então, no caso do audioguia Casa, é uma experiência com frotagem. Então, a gente convida as pessoas a recolherem objetos pela casa e por meio de folhas de papel, enfim, né? A gente sugere que as pessoas preparem um cantinho especial com riscadores diversos, lápis, giz de cera, canetinha e papéis, mas que também elas possam usar a criatividade para que isso não seja um impeditivo. Então, elas poderiam usar papel de pão, algum papel de alguma embalagem, enfim, ou de repente maquiagem, né, para utilizar como esse riscador, enfim, que isso também não fosse um impeditivo, né, que essa criação também pudesse vir a partir delas, caso elas não tivessem esses materiais disponíveis em casa. E a gente convida essa experiência de frotagem. A frotagem, ela é uma técnica onde a gente pega um determinado objeto, a gente sobrepõe o papel sobre esse objeto e a gente faz um decalque. E aí a gente consegue tirar a textura, o formato, as linhas, né? Enfim, os contornos, as formas desse objeto e trazer ele pro papel. E aí a gente também traz esse convite para que a pessoa, a partir desse desenho, desses objetos que ela selecionou, ela pense por que ela pegou aqueles objetos, que sentimentos que aqueles objetos evocam. E agora que talvez ela está tendo a oportunidade, né, de selecionar esses objetos, de fazer essa experiência de frotagem e olhar para esse desenho, para essas linhas, para essas cores que ela escolheu, o que tudo isso representa? Então, tudo isso, né, é um grande amálgama, assim, que sustenta a estrutura desse audioguia. E a gente espera, com essa experiência, que a gente já tem algumas pessoas, né, que já vivenciaram essa experiência e que realmente trazem depoimentos falando sobre o quanto elas viram, assim, a vida delas ressignificadas a partir dessa experiência, o quanto elas realmente passaram a olhar para os lares delas de forma diferente, observando com atenção outros detalhes. E esses tipos de experiência, geralmente quando eles são feitos, eles são muito potentes, né? Depois é normal que a gente vá se habituando e se entregando de novo, né? Quase sendo engolido por esse cotidiano. Então é por isso que a gente acha que é necessário que essas experiências sejam feitas, sejam multiplicadas, né? Sejam estimuladas para serem feitas de outros jeitos, sejam criadas, né, para acontecerem de outras formas, enfim. E a gente do Projeto Toque espera, com essa série de audioguias e com o audioguia Casa, que é o que a gente está apresentando aqui nesse trabalho, levar uma experiência
diferenciada e acessível para as pessoas. Para começar essa experiência, vá para algum lugar que você possa avistar o céu, uma janela especial, um quintal ou uma varanda aconchegante, alguma fresta que só você conhece. Enquanto você busca esse lugar, conecte-se com a sua casa, essa pele que você habita. Enquanto caminha, observe-a, contemple-a. Você já chegou? Se sim, vamos continuar. Caso não, pause o áudio até chegar. Você e várias outras pessoas estão agora nesse momento olhando para o céu. Aquele azul imenso, conhecido como o telhado do mundo. Tanto aqui quanto no México, na Áustria ou no Camboja, dividimos experiências similares, pois dizem que sob o céu somos um. Podemos apreciar as nuvens, as estrelas, a lua, o sol. Enquanto observa lá fora, vamos pensar no que está aí dentro, as memórias. Que memórias você tem sobre essa casa? Qual é a história dessa casa? Quais você se lembra e quais te contaram? Faz tempo que você mora aí? Você conhece bem essa casa? Vamos fazer então uma experiência. Feche os seus olhos. Não vale espiar. Vá andando devagarzinho, tateando a sua casa e sendo tateado por ela. Sinta o cheiro. Deixe sua casa te tocar e despertar seus sentidos. Esse é seu mundo, o seu lar. Continue andando, de olhos fechados. Agora pode abrir os olhos. Aonde você está? Qual foi a sensação? Vá para algum lugar de sua casa em que você possa se sentar e se sentir confortável e atento. Você pode pausar o áudio até encontrar esse lugar e dar o play novamente quando encontrá-lo. Agora que você já está sentado e acomodado, olhe ao seu redor. Como está o seu mundo hoje? O que está dentro? Reflete o que está fora? O contrário também acontece? Como está o seu espaço, a sua casa? Organizado? Bagunçado? Como está aí dentro de você? Nublado? Ensolarado? Pode fechar os olhos novamente. Ei, acho que alguém está batendo na sua porta.
Nossa, é alguém que você quer muito ver e tocar. Vai, abre a porta. Abraça a pessoa. Sinta seu cheiro. É possível sentir a temperatura do corpo do outro nesse abraço? As peles em algum momento se tocam? Vai mexendo no cabelo dessa pessoa. Coloque as mãos no rosto dessa pessoa. Como você se sente? O que tem te tocado nessa quarentena? Ou o que você permite que te toque nesse contexto? Fique experimentando essa sensação do abraço. Sinta essa presença, esse presente, como se o tempo tivesse parado. Agora é hora de se despedir. Mas antes, olhe bem nos olhos dessa pessoa. Imagine o que ela gostaria de te falar agora. Ouça através das sensações que esse contato te causa. Não é necessário usar palavras. Só sinta. Continue olhando. Agora é hora de se despedir. Mas não se preocupe. Sempre que quiser, você pode reencontrar essa pessoa, ou até mesmo outras, aí nesse lugar especial. Abra seus olhos. Te convidamos a andar por sua casa e experimentar esse espaço de uma forma diferente. Agora é o momento de observar e tocar texturas, temperaturas, memórias. Encontre uma parede e comece a deslizar suas mãos sobre essa superfície, como se você estivesse dançando com ela. Você pode esfregar suas costas, experimentar colocar suas bochechas nessa superfície. Experimente tocar a parede de um modo diferente, novo, inusitado. Vá percebendo as sensações, possíveis projeções de sombras. Como você se sente? Divertido? Estranho? Entregue? Não importa. Qualquer julgamento que surgir na sua mente, deixe ele entrar e sair. Não retenha. Desça para o chão. Sim, o chão. Agora é o momento de se relacionar com essa superfície da sua casa. Você pode rolar pelo chão, experimentar outras formas de andar por ele, como um caranguejo, rastejar como uma cobra, engatinhar como um bebê. Perceba o toque do chão em seu corpo. O chão está gelado, sujo, confortável ou desconfortável. É agradável estar aí? O chão é lava e você tem 3 segundos para sair daí. 1, 2, 3. Não ouse pisar no chão por enquanto. Aí onde você está, onde escolheu para se proteger, como é esse lugar? Você pode ficar de pé nele? Consegue enxergar as coisas de um novo ângulo? Às vezes, mudar o ângulo pode ser a chave para a mudança que tanto desejamos. Vá para algum lugar que tenha água, mas vá devagar, sem pressa. Pelo caminho, se der, vá tocando objetos, sentindo suas texturas, temperaturas e memórias. Se for algo fofinho, deslize por sua pele e sinta a sensação desse objeto. Se for áspero, faça o mesmo. Não importa. Esse é o seu mundo. Isso que está aí fora também é você. Se ainda não tiver chego ao local com água, pause esse áudio. Entre em contato com a água. Deixe ela cair sob suas mãos ou pés. Como você se sente nos dias que chovem dentro de você? Qual guarda-chuva que você utiliza para se proteger?
Ou você escolhe dançar na chuva? Tem dias que a água é tanta que ela transborda. Saem lágrimas, suor, saliva. A água de dentro é imensa e transborda. Que tal um mergulho em si? Enquanto a água cai, feche os olhos e imagine-se saltando da mais alta rocha em um grande mergulho dentro de você. O que é possível acessar nesse oceano interno? Que memórias e emoções essa água te traz? Quando foi a última vez que você mergulhou no mar? Tomou um banho de rio? Visitou uma cachoeira? Qual foi a última vez que você imaginou que o chuveiro era uma cachoeira? Você tem usado sua imaginação? Te convidamos a andar por sua casa e experimentar esse espaço de uma forma diferente. Repare nas texturas dos objetos: ásperos, lisos, duros, macios. Sinta a superfície, o relevo, a temperatura. Que memória esses objetos te trazem? O que eles representam? Você costuma ter atenção com sua casa ou anda por ela como se já a conhecesse o suficiente para não explorar novos espaços? Repare nas paredes, nos cantos, nos detalhes, no cheiro, nos desenhos, nas sombras que existem pela casa, na silhueta dos móveis, em como a luz entra pela sua casa, ou se estiver de noite, em como a luz das lâmpadas cai sobre as superfícies que ela toca. Escolha uma forma diferente de caminhar pela casa. Ou não pisando nas linhas que separam os pisos, como as crianças costumam fazer, ou caminhando apenas pelas linhas, ou de costas. Quando você escolhe uma forma diferente de andar, um novo ângulo, sua percepção também se altera? As sombras tomam outra forma? É possível perceber outros cheiros que não havia percebido? Seus pés podem sentir outras texturas que não estavam no radar? Como ficam seus braços e suas mãos? Agora, busque recolher um objeto de cada cômodo. Escolha esses objetos pelas sensações que te tocam, principalmente a textura deles. O que você está escolhendo coletar? Pode pausar o áudio enquanto os coleta. Em torno de 5 objetos é suficiente. Sinta-se à vontade para escolher mais ou menos. Pode ir juntando os objetos naquele cantinho especial que preparou para a nossa prática. Assim que terminar de recolher os objetos, pode apertar o play. Da forma que se sentir mais confortável, se acomode diante dessas peças. Perceba essas peças pelo que elas trazem como experiência sensorial e não funcional. Toque-as com as mãos. Se quiser, também pode passá-las pelo braço, pelo rosto. Experimente-as, como se fosse a primeira vez que estivesse vendo esses objetos, ressignificando o uso deles. Perceba o que essas peças têm em comum, ou o que elas têm de diferente. Existe alguma relação? As cores formam harmonia? Tem alguma cor que aparece mais que a outra? Feche os olhos e mentalize qual a conexão que você tem com a sua casa. Que sentimento ela te passa? Perceba as cores que surgem conforme mentaliza esse sentimento. Pode abrir os olhos devagar, no seu tempo. Agora escolha aleatoriamente a peça que vai começar. Não precisa ter significado, não precisa ter uma ordem. Apenas pegue uma peça. De forma bem livre e intuitiva, sem deixar os pensamentos dizerem o que fica bom ou ruim, vá apenas experimentando colocar a folha de papel em cima da peça. Comece a esfregar o giz ou passar o lápis de cor.
ou o que escolheu como material para colorir em cima desse papel. Vai começar a surgir a impressão da textura desse objeto no papel. Experimente fazer com mais pressão, outra hora mais leve. Pode trocar a cor também se quiser. Pode tirar o papel de cima desse objeto e colocar em outro, e colorir essa nova textura. Ou trocar o papel quando sentir que é necessário. Use quantas folhas quiser, quantos objetos preferir. Não se limite. Experimente a mesma textura em cores diferentes. O mesmo objeto em posições diferentes. Experimente na mesma folha misturar cores e texturas. Deixe sua mão fluir. Não tem certo nem errado. Não tem bonito, não tem feio. Experimente um fluxo para fazer essa atividade de forma que goste e se sinta bem. Vou deixar um tempo para que mergulhe nessa experiência de impressão de texturas. Você já terminou? Caso não, pode pausar o áudio para finalizar. Acredito que seu espaço agora esteja com muitas folhas coloridas, com as impressões das texturas e em meio aos próprios objetos que escolheu.
Olhe para todos eles. Olhe os objetos, as folhas, as cores, os materiais de colorir. Olhe suas mãos. Agora chegou o momento de recriar a imagem da sua casa, das sensações que ela passa, do que conheceu da casa hoje e não conhecia, dos sentimentos que ela te transmite, da energia que ela flui para você. Pode pegar as folhas que coloriu e recortá-las e combiná-las da forma que achar que melhor transmite sua casa, o seu lar. A cor pode simbolizar uma sensação. Não precisa necessariamente representar a cor da sua parede ou do seu móvel. A textura pode simbolizar uma reação que teve ao entrar pela porta da sala ou do quarto. Não precisa necessariamente representar exatamente a textura da sua cama ou do seu lustre. Não se apegue a uma aparência realista. Esse não é o objetivo. Não tem proporção, não tem régua, não tem medida. Expanda as formas da sua casa, a energia dela. Expanda a sua própria energia. Se sentir vontade de fazer mais de uma combinação, pode fazer. Tire fotos se quiser, cole em outro papel, misture se preferir. Esperamos que tenha gostado de ficar com a gente durante esse período, conhecendo sua casa e, por que não, conhecendo a si também. A casa é uma extensão de nós. Ela exprime muito de nós e ao contrário também. Nessa quarentena, essa conexão aumentou. A casa virou escola, que virou trabalho, que virou cinema, que virou academia, que virou restaurante, que virou e está tendo que substituir vários lugares aos quais não podemos ir por hora. E ela também é proteção e acolhimento. Que essa conexão seja boa entre você e seu lar, entre você e seus sentidos, entre você e seu templo, que é o seu corpo, que tudo sente, que tudo transmite. Chegamos ao final da nossa experiência. Nos encontramos no próximo áudio. Esse momento pede distanciamento. Vamos então nos tocar de outras formas. Queremos saber como foi para você essa experiência. Como foi sentir nosso toque. Queremos conhecer mais sobre você, através da sua arte, da sua expressão, das suas sensações.
temos um grupo no Facebook onde você pode compartilhar como foi essa experiência. Você também pode publicar no Instagram e nos marcar em sua postagem. Se você se sentir à vontade, claro, mas saiba que seria muito especial e importante ter o seu retorno sobre o nosso trabalho. Muito obrigada por esse momento conosco. A produção e edição do roteiro, texto e voz foram realizadas pelas artistas Hiromi e Luciana. Se você gostou, divulgue para a sua rede e nos ajude a ampliar esse projeto. Obrigada!